Olá, amigos do Museu Virtual da FEB. É uma grande alegria receber vocês para mais uma live especial. Hoje temos a honra de contar com a presença de convidados que são referência na preservação da memória militar por meio das viaturas históricas. Nossa conversa de hoje será sobre a fundação, missão, expansão pelo Brasil e os dois principais eventos promovidos pela Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares. E para este bate-papo, que une história, paixão e preservação, vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados. Nelson Alberti, presidente da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, Rodolfo Lourenço, diretor técnico da mesma associação, Marcos Renault, presidente da Associação Nacional de Veteranos da FEB de Belo Horizonte e também do Regimento Inconfidentes, Laércio Turra, policial civil do Paraná e presidente da Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria contar com a presença de vocês aqui no Museu Virtual da FEB para compartilhar experiências, histórias, desafios, e conquistas na preservação das viaturas militares no Brasil e, essencialmente, na divulgação da Força Expedicionária Brasileira. Então, a palavra está com vocês. Muito obrigada. Obrigado, Silmara. Obrigado a oportunidade. Vou só começar aqui para fazer uma introdução, porque, na verdade, os mais antigos aqui têm muito mais bagagem do que eu aqui para poder falar sobre a Associação Brasileira, essa parte toda da preservação das viaturas. Então, são nossos holofotes aqui que a gente busca seguir nesse trabalho aí de preservação, né? Então, eu só acho que seria legal cada um se apresentar um pouquinho, né? Eu sou o Nelson Alberti, sou aqui de Campinas, São Paulo. Sou atual presidente da Associação Brasileira, pelo menos até agosto, né? Agora até o evento, né? Então, e a gente faz isso aqui, acho que com muito gosto, com muito amor pela preservação, pelas viaturas, por viver nesse meio, né? E a parte das viaturas, ela nos proporciona atrair a atenção das crianças, dos adultos, dos idosos, das pessoas, da sociedade como um todo, para a gente poder falar da história da FEB, da história do Exército e da motomecanização. Então, assim, ela realmente, você está andando com uma viatura, você para num posto de combustível ou num semáforo, vem sempre uma pessoa e fala, pô, já tive um desse, já pilotei um desse, ou, putz, que legal. Então, isso é uma coisa que quem tem um Jeep, quem tem uma viatura, sabe bem o que eu estou falando, né? Então, é isso. Vou passar um pouquinho para o Turra. Turra pode se apresentar. O Turra é nosso atual vice-presidente, né? Tá. Então, Turra, fica com você um pouquinho, depois passo para o Renault e para o Rodolfo. Aí, pelo menos, a gente já se apresenta um pouquinho mais como associação brasileira. Boa noite a todos. Silmara, obrigado aí pelo convite, né, para a gente fazer parte e contar um pouco da nossa associação brasileira e das entidades de cada estado, né, cada brigada. Eu chamo que cada estado tem uma brigada. E meu nome é Laércio Turra, né, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares e presidente da Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas aqui, Curitiba. Então, boa noite a todos. Meu nome é Marcos Renault. Eu estou localizado em Belo Horizonte. Sou empresário, sou engenheiro civil e há décadas que eu me interesso pela história da participação, principalmente pela participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, envolvendo aí FEB, FAB, Marinha, e povo brasileiro na luta contra o nazifascismo, os verdadeiros nazistas e fascistas. Então, essa é uma missão que eu, como Nelson, Turra, Rodolfo, nós todos aqui, cumprimos com muita satisfação. É engrandecedor participar desse grupo. Eu já estive na presidência da associação também, alguns anos atrás, e é uma coisa sensacional o que o Nelson falou ali agora, da gente andar pelas ruas e ser reconhecido e receber a simpatia do povo,
é muito bacana. Então, a associação, além de tudo, ela age como um grande link entre a sociedade civil e a sociedade militar. Facilita muito, estreita muito o contato entre essas duas faces da sociedade brasileira. Boa noite a todos. É um privilégio falar com vocês, pessoas queridas e próximas. Na verdade, assim, o que aconteceu no Brasil, um pouco, a gente comparar com os Estados Unidos, demorou uns 20, 30 anos, mas assim, nós tínhamos colecionadores, nós tínhamos admiradores, nós tínhamos pessoas que gostavam de militaria, que gostavam das Forças Armadas. Tá? E a associação, na verdade, ela surgiu num evento que não foi nenhum grupo específico, mas foi do Exército Brasileiro. Com certeza, o Turra pode explicar melhor. Em 2014, e 2004, na verdade, 2004 foi o encontro no Belog, que até o Fará, naquele evento que a gente ajudou eles. Essa foi o início. Em 2004 teve o encontro, não, teve o primeiro encontro. Em 2005, na verdade, foi o primeiro evento de uma forma organizada, né? É óbvio que, assim, diferentemente de outros países, no Brasil nós temos colecionadores de veículos antigos, nós temos colecionadores de veículos militares, que é uma minoria, nós temos pessoas que têm um ou outro veículo, nós temos pessoas que curtem as Forças Armadas, de uma maneira em geral, temos veteranos, né, e temos pessoas que curtem ter uma viatura, mas de nenhuma forma que está ligado a algum tipo de militarismo, etc. Então, assim, o Brasil é um pouco diferente de outros países. O primeiro encontro foi uma maneira de tentar trazer as pequenas organizações que já existiam, né, que eram os Indestrutíveis, que foram na verdade, não foram os primeiros. Primeiro foi o Imperial Jeep Club, né, que é foi o primeiro a ter realmente essa inscrição. Eles se filiaram à MPVA, que é a entidade americana que reúne os clubes de colecionadores. Tá? Depois teve o CVMARG, que foi o segundo clube no Brasil a se associar à Associação Americana. Aí teve a sequência de outros clubes. Então, assim, o primeiro encontro foi assim, uma ideia de tentar trazer para um lugar só esses clubes. Na verdade, é assim, a Associação Brasileira, o Rodolfo já falou ali do Imperial e do CVMAR, mas a Associação Brasileira foi em 2004, 2005, eu estava meio aqui, que já vai fazer 20 anos até da Brigada, então é mais ou menos isso daí. Aonde, em Florianópolis e redores, alguns nem chamavam de colecionadores ainda, eles gostavam de viaturas militares, e meio que se juntaram ali, em Santa Catarina, e conseguiram contato com o coronel Wilton, que na época comandava o 5º Belog, para subir para ver a possibilidade de como que funcionava leilão, enfim. Subiram a serra aqui para o lado do Paraná, Curitiba, e tiveram uma conversa, que é essa que o Rodolfo falou em 2004, com o coronel Wilton, do 5º Belog. Eles contaram que eles tinham viaturas militares, eles queriam se reunir e gostariam de chamar mais pessoas. E aí, então, o coronel Wilton resolveu, com essa empolgação do pessoal de Santa Catarina,
Acho que quem veio foi o Telmo, o Faraco, o Duda e o Décio. Eu acho que foram esses que foram os Exatamente. primeiros que Sim. vieram para cá para conversar. E eu te diria que o Coronel Wilton, nessa época, ele foi de peito aberto e recebeu esse povo. Nós não tínhamos essa interligação com o Exército, era meio ainda um pé para trás, e o Coronel Wilton comprou essa ideia de fazer nós chamamos de evento zero, que não foi um encontro, mas sim foi um encontro entre amigos, que seria no Parque Barigui. Então, eles conversaram, foi feito um evento de pequeno porte, porém, naquele evento, acho que veio aquele carro de combate Renault lá, né? Ele estava desmontado, hoje ele está rodando. Mas ele estava, o Rodolfo estava nesse. Sim, com certeza. Então, aí que a gente conheceu, foi ali que eu conheci o Roberto Soares, que então hoje falecido, e era o vice-presidente da brigada, e conheci muitas outras pessoas, que foi nesse encontro zero, e a partir dali nós resolvemos fundar a Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares Antigas. Depois, mais tarde, nós tiramos o Antigas, porque já tinha saído o leilão de viaturas mais novas, recentes. Então, ficou tirado. Então, ficou a Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, né? Para não ficar o termo antigo. A minha Land Rover é mais nova. E aí, nessa conversa de fundar a associação, é que veio o primeiro encontro, né, Rodolfo? Nós fundamos a Associação Brasileira no primeiro encontro no Parque Barigui, mas daí vieram pesado, né? O Telmo veio pesado de lá com um acampamento, e aí surgiu, nesse primeiro encontro organizado, que vamos dizer bem a palavra, o Coronel Wilton bateu no peito e vamos fazer, e fizemos, e nesse primeiro encontro, né, eu tenho um quadro ainda da fundação da associação, que está o Telmo, eu, você, o Randall, eu tenho o quadro ali, está velho já o quadro. Então, esse foi o primeiro, TV Zero, que foi uma ideia, nos encontramos, e daí o primeiro encontro formalizado, e onde fundou-se a Associação Brasileira. Eu acho que foi o Telmo o primeiro presidente, né, Rodolfo? Telmo Forte. Foi o Telmo, o presidente, eu fui o vice-presidente na época. Você, o presidente, né? Eu fui o vice. É exatamente isso. Então, o início da Associação Brasileira, e nós levantamos duas bandeiras. A motomecanização do Exército Brasileiro e a FEB, né? São duas bandeiras que a associação levantou, a motomecanização através das viaturas militares, o conserto, e isso abrange armamento, material bélico, né? Então, a motomecanização ela tem várias dimensões dentro da associação, e a FEB, que eu acho que é a bandeira principal também, de a gente poder pegar esse civismo todo e jogar para a população, e isso cresceu de uma maneira estrondosa, rápida, e ficou combinado que o meio do caminho era Curitiba, e até o 6º encontro foi em Curitiba, aí eu tive que carregar o peso. Dá um corte ali, né? Dá um corte. Depois eu disse, vamos dividir essa aí entre os estados, porque daí 7 anos é que eu ia fazer outro. Porque, olha, o Nelson, que já está no 2º, vai perder mais cabelo aí, porque é complicado e é trabalhoso fazer um evento. Eu só fiz um e sei como é trabalhoso. O Rodolfo, o Renault, está todo mundo aí,
veterano aí que não é fácil. Então, assim, a diferença é que, na verdade, hoje a gente percebe que a concentração de viaturas militares está mais na região de São Paulo, né? E, na época, nós tivemos esse fluxo pessoal de Santa Catarina, que tinham poucos, mas muitas viaturas. Então, gerava um volume grande com a exposição para atrair o público, né? Mas, assim, o que sempre chamou a atenção da população e dos visitantes foram os acampamentos, né? E sempre foram um sucesso, né? O apoio do Exército sempre foi bacana, e nós tivemos um diferencial em Curitiba que a exposição ela acabou entrando como no calendário turístico da cidade, né? Então, assim, é óbvio que isso ter essa facilidade que é uma verba disponibilizada pela prefeitura para anualmente ser utilizada. Na época era R$92 mil, que era um valor realmente significante. Mas, assim, óbvio que ter todo ano no mesmo lugar o evento gera desgaste, gera problemas, né? Que a gente tem, assim, nós temos clubes de vários estados, nós temos que realmente dividir essa possibilidade, essa responsabilidade. E aí começou a tentativa de passar para outros estados assumirem o evento. Perfeito. Eu acho que o grande lance, pegando a deixa do Rodolfo aqui, que eu vejo, você sempre centralizar o objetivo do encontro brasileiro, né? Eu vejo pela minha visão, é ele estimular os clubes, as associações de outros lugares do Brasil a se mexerem e colocarem as suas viaturas para demonstração. Então, se você vai, por exemplo, aqui nós estamos fazendo esse aqui vai ser o terceiro ano em Vinhedo, né? Então, obviamente a gente sempre busca trazer coisas novas, né? Viaturas novas ou que não vieram, e etc. E tal, mas o importante é que isso ele rode pelo Brasil e, de alguma forma, ele estimule os colecionadores e as outras associações a demonstrarem os seus acertos, né? E também estimular, que aí acho que o Renault pode complementar um tanto aqui, estimular as associações de FEB, de veteranos e etc. e tal, a participarem desses eventos, a integrarem os eventos com a gente, né? Que eu acho que uma das principais missões que a gente incorpora aqui dentro da associação é ser um integrador entre as associações de viaturas, entre as associações de FEB, entre as associações de veteranos, entre as prefeituras, entre as Forças Armadas. Então, a gente não tem uma finalidade lucrativa, né, mas a gente tem uma finalidade de integrar todos esses atores, vamos dizer assim, né, essas associações, para falarem de um bem comum, né? A gente fala da história, a gente fala da cultura, a gente fala de civismo, que são os pilares aí que nos norteiam, né? E acho que dando essa deixa, acho que é legal o Renault comentar alguma coisa aí sobre essa parte de associações que integram, né, os eventos, né, como um todo, né? É uma observação. Então, assim, o encontro passou de meramente o encontro de viaturas para ser uma coisa muito maior, né? E a gente tem que aprender com o pessoal de fora que faz isso há 50, 60, 80 anos, né? É trazer veteranos, é trazer FEB, é trazer colecionadores, é trazer mercado, é trazer o cara que faz parte de modelismo, é o cara que vende livros. Então, assim, nós temos que aprimorar esses encontros. E eu acho que Vinhedo o primeiro encontro de Vinhedo começou a ser assim, né? A gente conseguiu atrair pessoas de outros segmentos, né? A miniatura, por exemplo, acho que é um negócio fantástico, né? Parte de modelismo, venda de militaria, nós temos que ter isso. O encontro tem que ser um encontro padrão mundial. Eu acho que partimos por aí. Bom, dá licença. Dando sequência no que o Nelson estava falando,
Desde muitos anos atrás, as nossas associações, centralizadas na Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, prestam o apoio para as associações de veteranos da FEB e de outras organizações. Muito bem. No 7 de setembro, de todos os estados em que nós estamos representados, nós fazemos realmente, abrimos normalmente o desfile, levando os veteranos, hoje, pouquíssimos, hoje nós estamos na casa de 30 e poucos veteranos vivos, né? Mas nós tivemos a honra, o prazer de poder conduzi-los nas nossas viaturas em desfiles, em jornadas, como foi feito em 2014, quando nós criamos a Coluna da Vitória. O Turra participou, estava lá conosco. A Coluna da Vitória foi uma coisa que trouxemos da Itália. Na Itália acontece todo ano a Coluna da Libertà. E, vendo aquilo, eu falei, poxa, vamos fazer isso no Brasil. E começamos a mobilizar o pessoal, e com o apoio do general Silvio Luna, que, como o Turra falou, ele bateu no peito e fez a coisa acontecer, nós conseguimos fazer essa coluna com um apoio maravilhoso do Exército, saindo de Caçapava, e aí reuniu o pessoal de Curitiba, que foi para lá. De Caçapava, eles foram para Amã, da Amã, eles foram para Petrópolis, encontrar com outro braço dessa coluna que saiu daqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Nós fomos para São João del Rei, Juiz de Fora, Petrópolis, e descemos todos para o Rio de Janeiro, chegando lá no Monumento aos Mortos da Segunda Guerra Mundial. Foi uma coisa maravilhosa. Nós nunca, no Brasil, não tínhamos feito coisa igual. Chegamos a reunir 85 viaturas militares antigas. Veteranos participaram conosco, como o cabo João Batista Moreira, como o seu Cláudio Soares, de São Paulo. E o Moreira, por exemplo, eu me lembro muito bem, a gente descendo de Petrópolis para o Rio de Janeiro, aí o Turra vai lembrar, estava um pé d'água, estava chovendo canivete, e o Moreira, ensopado no jipinho da família dele, compraram no jipe para poder participar conosco da associação, e dirigido pelo neto Rudolf, que é um médico muito competente. E então o Moreira tomando aquele aguaceiro e rindo a beça, todo mundo preocupado com ele, e nada, ficou tudo muito bem. O Cláudio pegou o jipe lá no pátio do quartel, lá em Juiz de Fora, nunca tinha dirigido um jipe, que ele era motorista durante a guerra, depois da guerra ele nunca mais tinha dirigido, dirigiu o jipe lá. Então, são coisas assim, maravilhosas. Quando chegou a tropa toda lá no Rio de Janeiro, eles deram entrevista, e outros, o Toninho Inhã estava lá esperando. Eu lembro que o Cláudio falou, né, esses meninos aí que dão vontade da gente viver. Então, é o tal negócio. Nós fizemos por eles, e fazer por eles não é fazer pela pessoa deles, é tudo que eles representam, tudo que eles fizeram pelo Brasil, e fazer pela nossa história, né? E, no decorrer do percurso, nós íamos distribuindo, ao longo das estradas, panfletos contando a história da FEB. Então, parava no meio de uma cidade do interior dessa aí, os meninos todos aguardando a passagem do comboio no meio da estrada, a gente parava, distribuía. Então, os meninos começaram a ter a primeira noção do que foi o Brasil na guerra, o que foi a FEB. Muito bacana. Em 2015, nós fizemos aí também, com um grande apoio do Exército, nós íamos fazer a coluna na Itália. Chegamos a reunir 30 viaturas militares de vários locais, de Brasília, de Belo Horizonte, do Espírito Santo, de São Paulo, de Curitiba, de vários locais, e mandamos para o Porto de Santos, no estado de São Paulo, para que fossem embarcados para a Itália, com patrocínio de uma empresa que chegou na hora H, não deu certo, nós estávamos com a papelada toda de importação, tudo pronto. Eu fui pegar essa papelada nessa empresa e, quando eu saí de lá, não andei 2 quilômetros, me liga o diretor, falou, não, o patrocínio estava suspenso por causa de coisas que tinham acontecido com a administração do Exército, essas coisas. Então, poxa, cada um de nós pagou uma nota para poder levar esses carros lá para o porto,
Perdemos alguma coisa na ordem de 100, 150 mil reais de transporte, e os híbridos, os carros, não puderam embarcar. Aí, na Itália, eu conversei com o Filippo Spadi, que era o nosso par lá, ele era o presidente da associação, ainda é, dos preservadores lá da Itália, e com o Mário Pereira, a ajuda do Mário Pereira, nós conseguimos, então, reunir mais ou menos uns 20 carros, né, Rodolfo? Você estava lá. Um pouco mais, né? Pegando os italianos, acho que uns 30 carros, pelo menos. E aí dividimos todo o nosso pessoal, que nós levamos naquele ano 230 brasileiros para lá, e fizemos uma coluna maravilhosa. Quer dizer, a missão foi cumprida, não como a gente queria, mas assim, conseguimos resolver o problema por lá. E ainda em 2015, nós participamos de uma coisa que foi maravilhosa, foi uma segunda coluna que nós fizemos, saindo de Cristalina, indo para Brasília. Chegando em Brasília, desfilamos no 7 de setembro, com diversos veteranos conosco. Foi uma emoção assim, muito grande participar daquele evento magnífico. Então, isso é a Associação Brasileira. A Associação Brasileira tem esse propósito de levar ao conhecimento do público a história bacana, real, digna, honrosa do Brasil. Não, muito bem, é isso aí. Cabe a gente aqui manter esse legado aí, né? Essa coluna da Itália, eu que vi fotos e coisa, infelizmente eu não pude estar na época, foi uma coisa maravilhosa, participação do comandante do Exército, estava lá, o general Vilas Boas, né, na época, Etchegoin, então foi uma coisa realmente muito histórica. E eu vou mostrar rapidinho aqui, se me permitir, um pouquinho, uma apresentação rapidinha, uma coisa curta, de algumas atividades, um pouquinho da associação, como ela está dividida hoje, e algumas atividades que foram feitas esse ano e futuras aqui com relação ao evento nacional. Então, hoje, essas são as principais objetivos da Associação Brasileira, né? Fundada em 2004, como foi citado, né? Atua como integradora entre colecionadores, associações, clubes, entidades e as Forças Armadas. As missões principais são preservar e difundir a história da motomecanização militar no Brasil, preservar e difundir a história da Força Expedicionária Brasileira, exaltar o civismo e o patriotismo, preservar e difundir valores e tradições das Forças Armadas, e agora a tela ficou na minha... atuar, na verdade, aqui não dá para ver, não estou vendo aqui porque tem um ícone aqui na minha frente, aqui, atuar em eventos de natureza histórica, cultural e emergencial, apoiar, né, o Exército nesses casos, né. Isso aconteceu em 2016, se eu não me engano, que teve no Vale do Itajaí, que teve uma grande chuva e as viaturas foram disponibilizadas, e aconteceu o ano passado no Rio Grande do Sul, onde várias viaturas militares nossas estiveram lá atuando para resgate das pessoas na enchente que teve o ano passado no Rio Grande do Sul. E no Covid também, com as associações tratando de fazer arrecadação de alimentos. Então, assim, a gente tem um trabalho que faz jus, é uma associação séria, né? Hoje, é o que mais ou menos a gente tem. Aproximadamente aí 4 mil viaturas cadastradas, históricas, né? E os clubes estão divididos começando do norte do país aqui, a Nordeste, Associação Pernambucana de Viaturas Militares, o VAG, que é o Velhos Amigos de Guerra, em Brasília, né, Distrito Federal, Regimento Inconfidentes, Belo Horizonte, Imperial Jeep Clube, no Rio de Janeiro, CVMARG, Associação Paulista de Viaturas Militares Antigas, em São Paulo, Companhia de Viaturas Militares Antigas no interior de São Paulo, aqui no interior, Primeira Companhia de Viaturas Militares em São Paulo, capital, Destacamento de Veteranos e Viaturas Militares do Exército em São Paulo, Primeiro Grupo de Viaturas Antigas em Santos, no litoral de São Paulo, Brigada Paranaense, Companhia Indestrutíveis, também em Santa Catarina, aqui no Florianópolis. Aí temos
Associação Cultural Museu Militar Brasileiro, lá do seu Jefferson Stendorf, em Panambi, e o Pelotão Antares, aqui do nosso grande amigo Gerhard, ali, que junta alguns amigos, né? Aqui foram algumas atividades, não estão listadas todas, que aconteceram esse ano. Então, nós tivemos uma presença significativa esse ano na ExpoEx, a exposição do Exército, de 12 a 15 de abril, no Obelisco do Ibirapuera. Fizemos um evento grande de exibição de viaturas da FEB, no Galeria Shopping em Campinas. Eu estou citando as que aconteceram aqui, mais na nossa região, porque estão mais próximas aqui e fica mais fácil da gente linkar, mas o Brasil inteiro realizou eventos, tá? Comemoração do Dia da Vitória, na Praça Euclides da Cunha, com a Associação dos Expedicionários e a 11ª Brigada. Festa da Vitória, foi uma festa temática, similar ao evento que teve o Almoço da Vitória, que aconteceu na Itália. Revolução Constitucionalista de 32, a gente conseguiu viaturas da época de 1932, a Revolução São Paulo, né? Nós conseguimos um trem, né? Um vagão de trem levando um canhão Krupp e um carro, né? Da época de 32, foi muito bacana. E aqui algumas programações, que agora, 15, 16 e 17 de agosto, em Vinhedo, os desfiles cívicos que a gente faz no Brasil inteiro. Estamos prevendo um evento aqui também em outubro, no Iguatemi, em Sorocaba, e a Coluna da Vitória, em outubro, né? Então, algumas fotos aqui só para ilustrar, do Obelisco. Então, aqui foi um evento focado em viaturas dos 80 anos, então levamos Sherman, M8, Jeeps 42 e outras viaturas adicionais. A exposição do shopping, Galeria em Campinas, um evento que a previsão era 6.000 pessoas e tivemos 12.000 pessoas no evento. Foi um sucesso tremendo, com o apoio da 11ª Brigada e do Exército. Esse aqui é o evento na praça aqui em Campinas, da Associação dos Expedicionários Campineiros. A Festa da Vitória, então foi um evento temático. Então, todo mundo trajado aqui, nós estávamos com um amigo Paparoto, representando aqui o general Mark Clark, e o nosso amigo Oswaldo aqui representando o Mascarenha de Moraes. Esse aqui é o general Budó, comandante da 11ª Brigada, esteve presente também. Então, as pessoas todas trajadas com roupas de época. Então, foi mais de 100 pessoas ali, que foram um baita evento legal, muito bacana. Essa Revolução de 32, né, o evento que aconteceu em Jaguariúna. Esse aqui é o evento que nós vamos fazer agora. Hoje é o maior evento cívico-militar da América Latina. Então, é um evento aí para praticamente 30.000 pessoas. Já passamos aí, como o Turra falou, Curitiba, Jaraguá do Sul, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Itaipava, São Paulo, São José, Campinas, Brusque e, nos últimos 2 anos, entrando no 3º ano, em Vinhedo, né? Então, algumas fotos aí realizadas no ano passado, em 2024. Então, representamos uma ponte Beiren aqui, igual que tinha numa foto que foi tirada da época, né? A foto não está aqui especificamente, mas foi cenários, né, de acampamentos, visitação intensa de público, apresentação dos blindados do Exército e blindados particulares. Então, foi um evento realmente muito, muito significativo. Então, essas são as atrações que estão confirmadas para esse nosso próximo evento, que é a exposição de viaturas militares históricas e atuais, acampamento da Segunda Guerra, arena de blindados, bandas militares, atrações musicais gerais, né? Participação de escoteiros, apresentação de material da Revolução de 32, que foi muito importante aqui para o Estado, ciclo de palestras pelo pessoal do CPIMEX, né? Do DPH-SEX, lá do Exército, rádio amador, antiguidades, food trucks, área kids. Então, isso aqui entra tudo num contexto, né, que o Rodolfo citou, que o evento ele atraiu, ele integrou, né, de alguma forma, muitos parceiros que transformou um encontro, um simples encontro, hoje num evento, um mega evento, né? Então,
bandas militares, né? Então vem a banda do Exército, está confirmada, a banda da Polícia Militar também, bandas de música, né? Elvis, etc. e tal. Então, alguns apoiadores que nós temos aqui, o próprio Exército, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, prefeituras, outros parceiros comerciais, né? Então, esse é um esboço aqui para vocês terem uma ideia de uma pesquisa que nós fizemos durante o último evento, da faixa etária, de quem visita nosso evento, né? Da onde são. Então, tem gente que vem, obviamente, a maioria do interior de São Paulo, né? Região metropolitana, capital, outros estados como Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal, gente que vem de Mato Grosso, gente que vem de Pernambuco. Então, é só para vocês terem uma ideia como a gente trabalha no nível da organização do evento. Beleza? Só para vocês terem uma noção do contexto aqui do que a gente está preparando, né? É óbvio que a gente tem aqui como parceria o Exército Brasileiro, que é o nosso principal parceiro, mas o evento ele não acontece sem colecionador. O objeto central do evento ele só justifica se a gente tiver o colecionador de viatura. Então, é o cara que vem, que cuida, a gente não cobra nada, a gente não, que nem tem encontro de carro antigo lá, sei lá, como os principais eventos que tem no Brasil. O cara paga a inscrição, paga hotel, paga um monte de coisa. Cara, se a gente pudesse, a gente pagava para o cara participar, mas a gente não pode. Então, mas a gente não cobra R$1 do participante, porque a gente sabe que ele já tem o gasto. Então, é um evento que a gente proporciona segurança, a gente proporciona alimentação ali, no caso dos food trucks. Então, a gente integra tudo isso para trazer uma acessibilidade para o público, né, e para o público ver, né? Então, praticamente nós somos um museu vivo, né, Renaud? Nós montamos ali durante uma semana praticamente um museu que promove o resgate histórico da população visitante, né? Vamos dizer assim. Eu posso fazer um... Por favor, já estou cansado aqui de falar, já falei demais. Então, assim, nós tivemos, eu, Marcos, outros amigos aí, a oportunidade de visitar eventos na Europa, na Normandia, etc. Então, assim, é óbvio que assim, o encontro de viaturas é importante, mas assim, nós temos também que tentar trazer a pessoa que não faz parte de nenhum clube, né? Ele tem um Jeep na casa dele, né? O pai dele o avô dele foi da FEB. Como trazer essa galera para os nossos encontros? Você pega a Normandia, você vê de tudo lá. Você vê o filho de veterano, você vê o americano lá fazendo homenagem, você vê o vendedor de peça da Polônia. Então, assim, enquanto se começaram em Vinhedo, eu acho que, para mim, assim, foi um divisor de águas em relação aos outros encontros, porque, assim, a gente vivia com um extremo apoio do EB, do Exército Brasileiro, né? Era basicamente um encontro de viaturas de colecionadores e viaturas do Exército Brasileiro, e os clubes montando os seus acampamentos, suas barracas, tal, assim. E um pouquinho de participação de algum vendedor em específico, de militaria, etc, etc. Vinhedo acho que teve um rebound, teve assim uma coisa diferenciada, que começou a acontecer. Teve a participação de escoteiros, a participação de veteranos, a participação de vendedores de militaria, a participação da cidade. Então, assim, o evento engrandeceu em qualidade, não desmerecendo o nosso, que o nosso foi um aprendizado, o meu, do Tua, foi um aprendizado que era muito vinculado às Forças Armadas. E hoje, assim, a gente percebe que hoje nós temos que se aproximar à comunidade, né? A FEB, trazer gente para conhecer, né? Assim, existe hoje, infelizmente, uma desqualificação do que é o Exército Brasileiro. A gente tem amigos, nós temos que
fortalecer a importância do Exército Brasileiro nesses eventos, né? A FEB é Exército Brasileiro, não tem como separar as coisas, né? Então, assim, desqualificar o Exército, acho que não dá lugar nenhum. Então, assim, o que eu acho que Vinhedo fez o diferencial é mesclar essas coisas, né? Trazer os colecionadores, os clubes, os indivíduos, porque tem gente que tem um Jeep só, tem um Jeepinho, que não faz parte de clube nenhum. O cara quer mostrar o Jeep dele lá, né? Mas tem o veterano, você tem um filho veterano que quer ir lá ver o Jeep que o pai dele, eventualmente, participou na Itália e tal. Aí você tem a pessoa que vende a militaria. Aí tem pessoa que dá palestra, né? Mas são palestras excelentes do ano passado lá. Então, assim, o evento melhorou muito em qualidade, né? Eu posso até, assim, exagerar, mas, assim, a MPVA, por exemplo, os encontros estão focados em viaturas. Não tem evento de veterano. O nosso tem, né? Não é simplesmente você colocar uma viatura, e depois dar a nota, né? Fica uma semana lá e depois assim, essa viatura é 10, essa outra é 1, é 5, 4. Não. Os nossos eventos mesclam essas coisas, né? A participação da sociedade, a visitação do povo local. Cara, eu nunca vi tanta gente na minha vida no encontro de viaturas militares. Eu vinha do ano passado, né? E você poder divulgar, essa viatura que é da Segunda Guerra Mundial, isso aqui a FEB usou, o brasileiro que usou. Então, assim, esses encontros de Vinhedo, não, a gente conseguiu fazer um diferencial, né? Mesclar os colecionadores, né? E focar um pouco, centralizar um pouco também, assim, que hoje a gente tem que abrir mão que, assim, os grandes colecionadores estão em São Paulo, não estão mais no Sul. Estão em São Paulo. O Sul já foi. Já foi. Já foi. Então, as grandes coleções estão sendo vendidas. O Turra sabe disso, né? O pessoal está vendendo as viaturas. Então, assim, hoje, a concentração de viaturas, se o foco é esse, as viaturas estão em São Paulo. Infelizmente. Felizmente. Eu sou paulistano, então, felizmente. Mas, assim, a história, e trazer esse pessoal da FEB, o pessoal, assim, as crianças, os jovens, os alunos, o pessoal do CPUR, o ano passado, foi sensacional. Cara, tinha uma turma inteira de cavalaria, são 70 alunos de cavalaria do CPUR que estavam lá em São Paulo. Eu tive oportunidade de conversar sobre a FEB, né? Então, assim, esse é o diferencial dos encontros, né, que começaram em Vinhedo. Espero que a gente continue a fazer. Eu sei que é difícil a gente conseguir outra cidade, né, que dê a mesma estrutura que nós temos hoje em Vinhedo. Mas, assim, vale a pena mudar São Paulo? A gente tem que analisar muito bem isso, né? É óbvio, nós temos colecionadores excelentes no Nordeste, em Recife, eu conheço vários, conheço alguns em Recife, conheço em Salvador, conheço no Espírito Santo, mas, assim, hoje, a qualidade de material, de viaturas, está em São Paulo, né? A qualidade, a quantidade e qualidade. Então, assim, nós temos, de uma forma, rodear São Paulo. E esse pessoal tem a possibilidade, inclusive, de enviar esses equipamentos. Eu não tenho. O pessoal está em Porto Alegre, não tem que fazer. De enviar a sua viatura para Vinhedo, que tem um custo, né? A não ser que a gente tenha um apoio do EB, que, infelizmente, eu creio que esse ano a gente não teremos deslocamento. Então, basicamente é isso. Um resumo do que aconteceu nos últimos anos. Eu tenho um jargão para mim encerrar aqui a minha fala, que a gente aqui em Curitiba, na Brigada, que a gente só não restaura o ferro e a lata da viatura, mas a alma do soldado que teve nele, ou até morreu em combate com ele. Então, nós não só restauramos o ferro e a lata, mas a alma daquele soldado nessa viatura que hoje a gente expõe aí. Esse é um jargão
que a gente sempre usou aqui. Parabéns. Legal. Para esse ano aqui, a gente vou antecipar algumas, vou dar um spoiler aqui de algumas coisas novas que nós vamos ter, né? Então, nós vamos ter um apoio, uma participação maior, mais efetiva também, da Polícia Militar. Então, a Polícia Militar, através do Museu da Polícia Militar, está enviando algumas viaturas. O Centro de Motomecanização, também da Polícia Militar de São Paulo, vai também mandar umas 8 a 10 viaturas históricas. Nós vamos ter também alguns caminhões de bombeiro, né, americanos, então até caminhão que teve em 11 de setembro. Então, assim, são viaturas militares, não são todas do Exército, mas vão ter o evento, ele tomou uma dimensão que possibilita a gente abrir... O Nelson vai pôr essas viaturas aí. Hã? Que você vai pôr tudo isso aí. É problema bom, isso é um problema bom. Problema ruim. Eu já guardo para o Deus ali e me amarrar. A coleção de viaturas do Bombeiro de São Paulo é sensacional. Maravilhosa. Maravilhosa. Não, hoje mesmo, né, a gente que gosta da graxa, né, vamos dizer assim, hoje nós tivemos 2 amigos indo a São Paulo, né, fazer manutenção em viatura da Polícia Militar, que foi uma contrapartida, né? Pô, vamos lá, demos um apoio, né? Óbvio, né? Foi condicionado a isso, mas, pô, sabe, para ajudar, que a gente gosta disso, né? Interage, então eles vão trazer umas coisas diferentes aí. Então, fora as viaturas que a gente tem, que nem nós vamos ter a barraca da Brigada Paranaense, lá com o Turra, comandando, vamos ter lá a barraca do CV Marge, vamos ter barracas também de veteranos, então, isso, e o ciclo de palestra com várias palestras que estão para ser divulgadas aí, né, que o Flávio Costa aqui que está nos ouvindo e o Coronel Rost também estão coordenando essas palestras, que falam basicamente, nós vamos ter 2 palestras nossas específicas sobre viaturas militares, com participação nossa aqui, né, e uma de outros amigos, e outras palestras sobre o tema FEB. O próprio Renault vai dar uma palestra, né, Renault? Vou fazer uma palestra assim. Mas legal. eu queria só lembrar o seguinte, você está descrevendo a série de coisas que vão acontecer durante o evento, e as pessoas que vão lá para participar, para poder curtir aquele momento, não têm a menor noção do trabalho que não dá. Primeiro, administrar isso tudo e concatenar para que tudo aconteça no tempo certo, no lugar certo, sem dar problema nem nada. Segundo, você falou que mandou tem gente que foi para São Paulo para ajudar na manutenção de carros que provavelmente vão participar conosco lá do evento, né? Então, começa muito antes. E, para você, quem carrega o piano nessa hora é o presidente. Atualmente, é o Nelson que está com as costas calejadas de carregar piano. Chega antes, porque para levar esses blindados para lá, em cima de prancha, descarregar esses blindados, posicionados no lugar, sem estragar o piso, sem estragar nada. Isso é uma baita da responsabilidade, inclusive a responsabilidade com as pessoas que vão trabalhar no manejo desses blindados, dessas viaturas, né? Equacionar, porque o local onde vai acontecer, tem acontecido nos 2 últimos anos e vai acontecer o evento desse ano, que o Nelson mostrou rapidamente ali, uma planta baixa, é um parque cercado, que proporciona, então, segurança para as pessoas que estão ali, segurança para os colecionadores, os preservadores que estão expondo seus bens ali. Não tem nenhum jipinho, não tem nenhum carro daquele que seja barato, não, isso tudo custa dinheiro. Ir para lá custa dinheiro, né? E, além disso, na hora que acaba tudo, demora, o Nelson vai saber dizer, você fica pelo menos 4 ou 5 dias na desmobilização, não fica, Nelson? Olha, o problema é quando não chove. O ano passado, a gente teve que desmobilizar ali 16 blindados na terra, numa tempestade. Eu, assim, eu não... Mas todo o pessoal que estava envolvido é caminhão atolado, é prancha atolada, é blindado um puxando o outro. O negócio foi insano. Até porque tem um amigo, parceiro nosso aqui, que é o Roda, né? O Brasil Roda.
Ele teve lá, filmou tudo isso aí. O pessoal acha que pô, legal pra caramba, Não, o evento acabou. Não, totalmente trash. foi insano. Eu Bom, não tomara que não chova, né? Tomara Hã? que não chova, não. Não, mas agora então, a tendência é que Não, não chova, agora né? não, agora não, agora não. É. então, mas a gente isso é uma novidade, que o evento geralmente o nacional, né, o encontro nacional, ele acontece em final de outubro, começo de novembro, né, que é perto da data de comemoração do material bélico. Isso. Mas todo evento, esse é o um, dois, três, esse é o quarto evento nacional que eu organizo. O primeiro foi em Campinas em 2017. Aí foram os dois em Vinhedo e esse aqui. Cara, todos choveram. Todos. Choveram algum dia, pelo menos. E aí a gente antecipou, né, na última reunião, falou, vamos antecipar. Aí chamou para agosto, porque é um período com menos probabilidade de chuva, né? Então, vamos torcer. Essa semana, hoje choveu, hoje amanheceu chovendo aqui em Campinas, e forte. O Turra, sabemos como é que é isso muito bem, né, Turra? Puta vida. É forte. E o último que nós fizemos, foi na Pedreira Paulo Leminski, foi dose também. Tivemos que pagar até a grama do parque lá depois da chuva. É. As leivas de grama. Mas acho que a gente, como eu sempre discuto aqui, sempre falo com... Não é o Nelson, né? É uma equipe toda aqui, né? A equipe da associação, os organizadores aqui, a gente está aí com praticamente 12 pessoas aqui de Campinas que fazem cada uma dentro da sua responsabilidade, né? Então, o cara que cuida da palestra é ele cuida daquilo. O cara que cuida dos colecionáveis, mercado de públicos, é ele que dá a diretriz. A gente combina antes, ele não vem falar comigo. O cara que cuida da arena dos blindados é um coronel amigo nosso, é ele que vai dar ordem lá o que vai fazer. E a gente se respeita dentro disso, porque senão o cara fica louco, né? Então, por exemplo, eu cuido da parte geral, né, do evento, mas tenho minhas atividades ali, bandas, essas coisas que vêm da minha natureza profissional, né? Então, mas no contexto geral é isso. E é uma coisa muito interessante que a gente se preocupa com tentar proporcionar a melhor experiência para o visitante. Então, a comida tem que ser boa, o preço tem que ser bom. O atendimento tem que ser ótimo, tem que estar todo mundo feliz. Então, assim, desde o cara, na hora que ele entra, que ele é recebido, que ele entrega 1 quilo de alimento, no estacionamento, ele tem que ser bem recebido, até o momento que ele vai no banheiro, vai pegar uma comida, vai visitar um stand, vai visitar um colecionador, tem que estar todo mundo com um sorriso no rosto. É assim que funciona. Se não for assim, não é parceiro, sabe? Então a gente tem que trabalhar dentro dessa linha. Eu encaro que essa é a nossa linha de raciocínio de trabalhar, né? E aí a gente consegue fazer uma coisa muito positiva. Matheus, assim, tudo bem. Assim, sem dúvida nenhuma, o último evento, eu acho que assim foi em relação à quantidade, né, de pessoas, de visitantes, e também assim o resultado de quem colocou coisa para vender lá, as barracas, tal, foi top, né? Assim, todo mundo depois me disse assim, me arrependi de não ter levado mais coisas para vender, né? Então assim, a primeira pergunta, o próximo, the next, o que vai acontecer? Onde vai ser? Né? Assim, vale a pena sair de Vinhedo? Não tem como mais ficar em Vinhedo. Eu estou sendo questionado sobre isso aqui, porque assim, todo mundo que foi gostou muito lá de Vinhedo, né? E a minha pergunta vamos continuar lá? Você acha viável? Você acha fazer em Campinas? Mudar? O que a gente pretende fazer no próximo? Não é pergunta minha, não, né? Ah, tá. É para pensarmos até lá, né? Exatamente. Eu tenho eu acho que, sim, o Vinhedo, realmente proporciona um espaço significativo. Quem for vai ver lá que ele é próprio
Nós tivemos aí alguns dias, há um mês e pouco atrás, com um general muito bacana, um general de exército, né, general 4 estrelas, Carlos Machado, que nos apoia muito, que endossa muito esse tipo de trabalho, e ele falou, olha, falou verbalmente para a gente na reunião, falou, nossa, cara, eu não vislumbro, o que vocês montaram, no formato que vocês montaram, o evento, está perfeito. Cada coisa posicionada num lugar certo, com segurança, com logística, com acessibilidade. Então, sabe, com um fluxo de pessoas andando e seguindo. Então, assim, foi muito bom. O Vinhedo proporciona isso, né? Mas é aquela coisa que eu comentei. Acho que é bom girar, até para dar uma movimentada nos outros clubes. A gente vê, vai ter em agosto, vão ter 3 eventos. Vai ter o evento nacional, que é o principal, que é o de 15, 16 e 17, mas no dia 2 e 3, agora, nesse final de semana, vai ter um evento do Imperial Jeep Club, lá em Itaipava, que é um evento de viaturas militares, e no 29 e 30 de agosto, se eu não me engano, vai ter um no Rio Grande do Sul. Então, poxa, muito legal assim ter, né? Que calhou de todos esses eventos de viaturas, cada um num lugar, mas estarem em locais, ou seja, no mesmo mês, né? Então todo mundo escolheu o mesmo mês aí, mas não tem problema. O importante é movimentar. É estimular esse nosso meio. Mas é o seguinte, esses eventos de Itaipava são eventos locais. Então, assim, Itaipava tem 100 viaturas. Eles podem fazer um evento só na cidade, lá, se eles quiserem. Sim. Né? Então, assim, tem um parque lá que a prefeitura cede de boa, muito tranquilo. Né? Não tem muita visitação, mas é muito fácil conseguir esse evento lá em Itaipava. Então, assim, o meu questionamento é eventos nacionais. Né? Vinhedo, eu acho perfeito, assim, eu estou longe, estou em Ponta Grossa. Já vi. O Nelson é de Campinas e faça um em Campinas, o próximo. Então, né? Então assim, qual a conclusão? Onde nós temos viaturas? Nós temos viaturas, algumas de Recife, Nordeste ali, Natal, uma pouca coisa. Você chega no Espírito Santo, tem um pouquinho mais de viatura. Rio de Janeiro tem muita viatura. São Paulo tem muitas. Fora as que tem nos clubes. Tem muito colecionador. Que coleciona Mercedes, Porsche, Fusca, Chevette, e tem viaturas militares que não participam de nenhum grupo de viaturas militares. Nós temos Paraná, que tem muita viatura, também, Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem, assim, e São Paulo está meio que, assim, próximo de alguma coisa. Né? Próximo desse pessoal que está no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma dificuldade de trazer esse Rio de Janeiro tem uma dificuldade de quê? Os clubes lá estão meio contenciosos, digamos assim, né? De brigas internas, tal, assim, e eles não têm a estrutura deles, não tem como enviar a viatura para esses encontros. Né? O ano passado nós tivemos o apoio do EB, esse ano provavelmente não teremos. Essa também é uma pergunta que já recebi aqui. Né? Teremos apoio para enviar viaturas? Acredito que não. Então, o pessoal do Rio virá poucas viaturas, já que não terão esse transporte gratuito do Exército. Então, assim, o foco é São Paulo. Então, assim, vamos mudar, porque a gente tem que rodar todo ano. Né? Vamos rodar para onde? Para Curitiba? O que vai mudar? Não vai mudar nada. Né? Campinas? Opa, peraí. E também, assim, a gente tem que colocar aqui na mesa, acho que um ponto importantíssimo hoje, a gente tem que decidir assim,
apoio do Exército Brasileiro nesse negócio, né? Porque o ano passado eu enviei 2 viaturas minhas para o Exército Brasileiro, né? Então, assim, eu não sei como é que está esse ano. Ano que vem pode mudar, pode melhorar, pode piorar. Então, assim, a gente tem que levar em consideração isso também, assim, que apoio nós teremos no próximo encontro? Teremos ou não teremos? A possibilidade de grandes coleções, né? Aí eu cito nossos amigos aí de Jundiaí, de Valinhos, Vinhedo, que tem várias viaturas que podem, eles mesmos, fazer um encontro, fazer um evento, fazer tudo o que eles têm, né? Para atrair público, né? A gente tem que pensar muito nisso, né? Vale a pena você levar o Bantam aqui de Ponta Grossa para Vinhedo? Você tem aí Rock Tracks, aí tem Sherman, então assim, e vai atrair muito mais gente, né? Então, tem que avaliar muito isso, né? E assim, de novo, qual apoio que nós teremos do EB nesses eventos, nesse e nos próximos? Eu acho que, assim, não dá para a gente ficar contando só com o EB, né? Como o Nelson conseguiu no ano passado. A gente já sabe que está meio crítico aí para o EB disponibilizar, talvez só da área ali perto de São Paulo, Vinhedo, que não é muito custo para eles levarem, e nós tentar praticamente eu vou rodando, né? Levar na mão, né? Eu vou rodando, vou levar 4 viaturas, aí 2 caminhões e 2 jipes. Nós vamos rodando, né? E se quebrar na estrada, mão de graxa, daí passei. Para pensar aqui, como é um bate-papo, né? Então, é o seguinte, o ano que vem é um ano crítico. É um ano de eleição. O nosso movimento, ele não tem absolutamente nada a ver com política. E vai ter que fazer depois da eleição. Então, mas é muito importante a gente estar antenado nas coisas que acontecem. Então, por exemplo, um evento para acontecer de uma maneira com grande público, tal, aí, só para o pessoal contextualizar para o pessoal que está ouvindo, né? Nós ficamos 3 anos sem fazer o Encontro Nacional. 2020 e 2021, por conta da pandemia. Então, nós tivemos lá em Brasília, eu, o Renault e o Alexandre Gerhardt, nós tivemos lá com o ministro da Defesa em 2020, era dia 4 de março de 2020, para propor um grande encontro. Tivemos todo o apoio e intenção. No dia 20 de março, lançou lockdown. Então, cancelamos o evento, obviamente, né? Era um planejamento ainda. Então, 20 e 21 não fizemos. Em 2028, em 2022, 2021, 22, 2020 e 21, pandemia, não fizemos. 2022, nós tomamos uma decisão em conjunto aqui de não fazer o encontro devido à política, a polarização, a eleição e tudo mais, que não faz parte, nosso foco é história, cultura e civismo. O ano que vem é um ano que ainda está bem politizado o negócio, e o Exército, obviamente, teria uma intenção, e a gente também, de estar envolvendo isso daí. Então, talvez um evento com grande público, isso é uma visão minha, tá? Estou compartilhando com vocês. Envolvendo um evento com grande público, possa ter algum tipo de conotação errada. Vou dar um exemplo para vocês. Se em 2022, ano da eleição, a última eleição presidencial, se a gente tivesse feito, vou falar para você que nós poderíamos estar presos, sabe? Uma brincadeira, mas, porra, imagina, você pegou um monte de blindado, um monte de carro, um monte de coisa, cara, ia dar uma zica. Então, graças a Deus, nós não fizemos. Se for para fazer, teria que ser depois das eleições. Ou depois, ou a gente faz num ambiente privado, por exemplo, como o do Devan, o museu,
ou como um War and Peace, um evento mais focado no colecionador, tipo numa fazenda, num acampamento militar, numa coisa nesse sentido, sabe? Então, Fechado. um evento mais fechado, mais segmentado, né? Que aí tudo bem, mas aí a gente não traz um grande público, né? Então Sim. é uma decisão que a gente vai ter Só que... para mais. a gente vai ter que tomar uma decisão em conjunto durante a nossa reunião anual, que vai ser no evento, né? E colocar todo mundo, colocar os pontos ponderáveis. Eu acho improvável, até porque eu já comentei sobre esse assunto com o comando, né, do Exército ali, e realmente existe essa preocupação, e eles acharam relevante tudo que a gente falou, né? Então, é isso, essa é a visão que eu tenho, mas a gente vai ter que discutir aí entre diretoria para a gente avançar num projeto 2026, né? Projeto para 2026. Mas, Nelson, assim, Vinhedo, próximos anos, o que você vê? Acho que é possível. Eu acho que é possível. A gente tem... Esse ano mudou um pouco dos apoios, né? Assim, o município está com restrição orçamentária e tal, né? Tivemos algumas dificuldades, inclusive amanhã. Eu vou ter uma reunião com o prefeito amanhã, 14h30. Não para falar sobre isso, né? Obviamente, porque as coisas já aconteceram o que tinha que ter acontecido, mas para a gente avançar. O prefeito muda daqui 2 anos, ou em 3 anos, eu acho. Ele se elegeu ano passado, reelegeu, né, o ano passado. Então, mas é possível sim, existe o interesse total da cidade. Eu acho que 2027 é um bom ano, sabe? Para retomar Vinhedo, fazer uma outra coisa, sabe? Com outro perfil e... Mas isso é só uma suposição aqui, tá? Podemos conversar as perguntas, pessoal? Como vocês estão aí? Silmara, o que você acha? Sim, eu acho importante, né? Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, a presença de representantes, né, da Associação Brasileira de Preservadores de Viaturas Militares, né? Foi muito importante a presença de vocês, contar a trajetória. A cada encontro, eu percebo assim que o que nos move, né, além desta paixão em colecionar, em preservar, é a responsabilidade que nós assumimos na difusão dessa história. E isso vocês estão fazendo de maneira exemplar, exemplar. Né, para começar, estamos aqui hoje antenados e vendo os desafios, né, que a associação enfrenta, né, e a importância de ter um apoio não só individual, não só institucional enquanto associação, né, mas das instituições de quem nós contamos, né, que história nós estamos contando, quem são os detentores desta história, né? Então, esse entusiasmo do grupo, nós percebemos também em outros grupos, e isso é fundamental. Nós precisamos desse gás, desta garra, como a associação tem apresentado, né? Então, o Museu Virtual da FEB fica extremamente grata com a participação de vocês, e nós conhecemos um pouco desses bastidores, né? O Marcos levantou a mão, pode falar, Marcos? Eu queria aproveitar a oportunidade só para parabenizar ao Nelson e ao Turra, que estão à frente da associação, pelo belíssimo trabalho que está sendo feito à frente dela, com os eventos que tem feito, com a divulgação, com a inserção da associação em várias áreas que antes nós não tínhamos penetrado. Parabéns para vocês dois aí, contem sempre com o apoio. Imagina, nós merecemos. Mais aí, até eu fico na retaguarda. Obrigada, Marcos, pelas palavras. A gente, vou levantar a mão aqui de verdade, aqui, que a gente acabou não falando a composição da associação, eu acho, né? Hoje, na verdade, nós temos, eu sou o atual presidente, o Turra é o vice, Renaud é o nosso diretor de relações institucionais, Rodolfo Lourenço, nosso diretor técnico, Flávio Costa, que está aqui online, é nosso diretor de relações públicas, e nós temos o Oswaldo, que é o que estava de Mascarenhas de Moraes lá, que é o nosso secretário, Celso Moura, que é o nosso tesoureiro. Então, assim, essa é a composição atual, né? Então,
Essa live aqui ela foi mais conduzida entre o pessoal da diretoria mesmo, né? Mas a gente poderia fazer em algum outro momento uma live com um representante de cada clube, alguma coisa em um momento oportuno futuro aí, tá? Isso seria maravilhoso. Eu gostaria de abrir para questões. Alguém quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Silmara, posso Oi, Rodolfo. Pode. dizer um assunto assim? Quando, assim, na verdade, eu comecei a minha história em viaturas militares foi um Jeep 42, com a maioria de nós aqui e tal, não sei o quê. E, assim, eu morava em Salvador na época. O primeiro Jeep que eu comprei em Salvador. E comecei a restaurar o Jeep e tal. E mandei para os gringos dos Estados Unidos. Eu queria pintar o Jeep com as cores, as marcações americanas, tal, não sei o quê. Aí um cara mandou assim, em off, assim, cara, por que você não pinta o seu Jeep com as marcações da FEB? Como assim? Não. Vocês foram a única força amiga na Segunda Guerra Mundial que usaram marcações próprias, né? Que é o Cruzeiro do Sul, né? O 330, não sei o quê. Um gringo me chamou a atenção, assim, cara, pare de pintar os seus carros com marcações da Airborne, com marcações com divisões americanas. Usem as suas próprias. Aí, assim, eu comecei a pesquisar as marcações brasileiras da FEB. Né? Assim, aí eu comecei a pintar o meu Jeep, a FEB. Né? Que eu não tinha a menor ideia que existia FEB na época. Isso faz 30 anos atrás. 30 anos. Então, assim, um gringo me chamou a atenção. Cara, vocês foram a única força armada que lutou junto com os americanos que usaram marcações próprias. Força Expedicionária Brasileira. Você veja a importância, né, Olha só. acatar, a importância de acatar isso, né? Quantos brasileiros que não conhecem a nossa história? Exatamente. Essa é a função do grupo, função do museu, função do trabalho lá de Sergipe, das Anvefebs, né? Então, nós temos, assim, uma missão aí para cumprir, muito importante, né? E séria. Fal. Boa noite. Gostaria primeiro de parabenizar pela apresentação. Agora dá para entender muito melhor como é que funciona o grupo. E, assim, eu tenho que me planejar para quando ganhar na Mega Sena, né? Então, qual que é o maior desafio para se manter uma viatura militar no Brasil? Rodolfo? Primeiro, você já tem a viatura? Não, então assim, o começo é assim, ter a viatura. Né? O Brasil foi o quarto país, ou quinto país, a receber mais viaturas durante a Segunda Guerra Mundial no projeto Lend-Lease. Assim, nós temos muitas viaturas no Brasil. Né? Só que hoje, assim, você pegar uma viatura restaurada, você vai ter um investimento muito grande. Né? E até, digamos assim, 10 anos ou 5 anos, você poderia importar peças a um valor razoável para restaurar. Hoje é muito complicado. Então, assim, depende do que você tem, do que você procura, do que você quer. Varia muito. Né? Então, vocês falam assim, eu posso comprar uma viatura hoje restaurada? Pode. Pode comprar um Jeep restaurado, só pagar em torno de 300 mil reais. Um Jeep em condições de exposição. Né? Você pode comprar um Jeep de 70 a 100 mil reais e fazer uma restauração completa. Isso varia muito. Só para dar um exemplo. Não sei se respondi a seu questionamento. Não, perfeito, perfeito. Também tem alguma taxa específica de veículo militar ou não? Como assim? Tem algum tipo de imposto que tem que pagar por ter um veículo militar ainda que Não, seja... não. Não, né? Um veículo militar, desde que ele esteja em condições de veículo histórico Ter placa. condições originais, ele pode ter a placa preta, né? A placa de coleção. Né? Que, sinceramente, não é vantagem nenhuma.
Simplesmente você agrega um valor para assim, um valor está dentro de um nível de originalidade, né, que vai de 70% a 100%. Então, assim, placa preta é um carro que está dentro das condições de ser originais, né? Motor original, a fiação original, pinto original, roda original. Mas, assim, eu não iria muito por aí, em questão de placa preta, mas, assim, você ter um carro nas condições originais, motor original, né, e detalhes originais. E varia muito isso. Mas nós temos hoje no Brasil ainda, nós temos a facilidade de ter muitas viaturas militares disponíveis para restauro, em vários estágios de reforma. Depende do seu budget, do que você tem disponível para gastar. Você pode gastar 50 mil, pode gastar 500 mil. Mas nós temos muitas viaturas no Brasil ainda à disposição. Perfeito, muito obrigado. Nada. Raniel? Olá, boa noite. Vocês me ouvem? Tranquilo? Primeiramente, parabéns aí pela apresentação. É importante conhecer esse trabalho da associação e as suas ações, né, que são desenvolvidas em prol aí da preservação e divulgação da memória da FEB, principalmente. E aí eu tenho, então, duas perguntas. A primeira diante, então, desse público inicial que visita as exposições, que visita as ações que a associação desenvolve, há algum tipo de atuação, atividade continuada, porque esse público ele acessa, conhece essa história, conhece as viaturas, e depois ele, com o seu interesse, curiosidade, provavelmente, né, vai ter aí uma continuidade de busca, de pesquisa. Então, vocês desenvolvem algum tipo de ação que seria educativa, que permite a esse público interessado conhecer um pouco mais dessas viaturas, da história. E a segunda pergunta vai até nessa esteira: quais seriam dicas de estudo, pesquisa para os interessados, esses neófitos que estão aí iniciando a sua jornada no âmbito da preservação de ou itens militares ou viaturas militares? Quais seriam os caminhos a trilhar, a pesquisar, para conhecer mais e poder, então, seguir nessa trajetória de conhecimento e preservação da história da FEB e das Deixa eu viaturas? responder a primeira, Rodolfo. Aí depois você responde a segunda ou outra, tá? Bom, vamos lá. Para o público que é visitante, que visita, que vai se interessar, vai se engajar nesse assunto, né? Na verdade, qual que é o grande lance desse evento? Né? Por isso que a gente leva várias atividades, para atrair um público novo, não é o público no nosso meio, né? Então, atrair o cara que, vamos dizer assim, que está passeando no parque, opa, o que é isso aqui? É isso aí. Qual que é a atividade continuada que a gente tem? Para o cara nos seguir, né, nas redes sociais, e a gente tem muitos eventos, que nem naquele slide que eu mostrei ali há pouco. Então, nós temos atividades praticamente todos os meses. Então, sejam eventos, sejam exposições, ou em parceria com outras associações, por exemplo, nós temos aqui a Associação dos Expedicionários Campineiros. Todo último sábado, ou penúltimo sábado do mês, todo penúltimo sábado do mês, eles realizam uma palestra sobre FEB, sobre... Eu mesmo já ministrei uma palestra sobre viaturas que venceram a guerra. Por exemplo, esse final de semana que passou agora, teve uma outra palestra sobre, não lembro exatamente o termo, mas, sei lá, Monte Castelo. Então, isso é um formato que a gente costuma ver as pessoas que se engajam a visitarem outras atividades correlacionadas, né? Então, isso realmente tem essa continuidade. Ao mesmo tempo, são feitas, às vezes, palestras ou workshops, sei lá, dentro de escolas, ou dentro mesmo dos próprios quartéis. Então, por exemplo, às vezes o rapaz lá, o recruta, ou o soldado que
está novo, ele não conhece a história do próprio Exército. O Exército está ali com o objetivo de formar um soldado, e não talvez de ensinar ele sobre aquela história, não naquele momento. Então, às vezes, a aproximação com isso, com a gente, ela possibilita isso. Vou dar um exemplo simples. Eu fiz um evento nesse sábado, no aniversário do Núcleo de Preparação de Oficial da Reserva, no NPOR, aqui no 28º Batalhão de Infantaria Mecanizada. Pô, eu já conheço lá, já fazemos vários anos, levamos uma meia dúzia de viatura, aí no final do dia, no domingo, aliás, no mesmo dia, no final do dia, no sábado, veio um pessoal me procurar, que eram alunos, que eles queriam colaboração com informação, com coisa, que eles estavam montando um acervo, uma exposição que eles vão fazer essa semana, e gostaram do nosso tema. Então, a gente já passei informação, até vieram aqui na minha casa buscar algumas miniaturas para essa exposição deles. Então, assim, a gente agrega aos pouquinhos, a gente vai plantando aos pouquinhos essa semente com quem a gente vive. Espero que tenha resolvido pelo menos a primeira questão. A outra eu vou deixar com o Rodolfo. Não, assim, eu acho que a viaturas militares, eu vou dar o meu exemplo, né? Ela foi uma sequência de... começou pela FEB, né? Estudando a FEB, o que aconteceu com a FEB e tal. Aí eu fui atrás do que a FEB usou, né? Aí eu comprei um Jeep 42, eu morava em Salvador, e hoje eu estou no 4º ou 5º Jeep 42. Então, assim, mas assim, teve um começo. Porque a FEB usou o que na Itália? Ela usou esse Jeep aqui, porque eu quero ter um, né? Óbvio que na época era muito mais fácil e barato ter esse veículo. Hoje é um pouco mais complexo, e mais caro e difícil de encontrar, inclusive. Mas, assim, eu acho que a gente tem que separar as coisas. Assim, por que eu quero ter um Jeep militar? Eu, hoje, é uma escolha minha, eu priorizo a Segunda Guerra Mundial, né? Porque eu estudo, eu visito lá algumas vezes, junto com o meu amigo Marcos Zenon, inclusive. Então, assim, eu escolhi focar em ter viaturas e material de coleção da Segunda Guerra Mundial. Mas nada impede que você tenha veículos militares de outras épocas, né? Da Guerra do Vietnã, ou da Guerra da Coreia, ou até modernos. Então, assim, você começa a diferenciar assim, eu vou focar em Segunda Guerra Mundial, vou focar em Guerra do Vietnã, não, eu não tenho nada a ver com militaria, não tenho nada a ver com exército, eu quero ter um carro militar. Aí tem que separar, né? Aí tem gente que tem um carro que é civil e quer tornar militar, é um outro segmento. Então, assim, o difícil é assim, eu quero ter um veículo militar, beleza? Qual? Por quê? Que época? Né? Então, assim, aí você tem que dar uma... ter o que você quer. E o valor, o investimento é proporcional. Quanto mais velho for o carro da Segunda Guerra Mundial, é muito mais caro o investimento do que um veículo moderno. Então, assim, essa é a seleção. Eu, hoje, escolhi por ter veículos da Segunda Guerra Mundial atrelados à FEB, a Segunda Guerra Mundial. É minha opção. Mas admiro e respeito pessoas que têm veículos modernos, Guerra do Vietnã, Guerra do Afeganistão, veículos modernos. É uma questão de opção e escolha. E dicas de estudo, pesquisa, quais seriam aí para os interessados na temática? Você quer dizer época ou viaturas? Viaturas. Viaturas, assim, se você escolher Segunda Guerra Mundial, viaturas que participaram da Segunda Guerra Mundial, é um tema fácil de achar. Porque o Brasil, ele teve um relacionamento muito forte com os Estados Unidos. Nós tivemos um contrato, né, o Land-Lease Act. Os americanos forneceram, na verdade, venderam e nós pagamos várias viaturas, veículos militares e outros materiais
em apoio à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, o começo é veículos da Segunda Guerra Mundial, né? A pesquisa é vasta, né? Você tem material em inglês, hoje você consegue muita coisa em português também, e assim, você começa... o que eu tenho de valor para investir nesse tipo de material? Aí você começa a sua história. Olha, eu posso investir tantos mil reais no veículo. Aí você começa a pesquisar e achar esse veículo. Aí você pode pesquisar em melhorias, em upgrades para esse carro. Se você assim, não, eu quero um veículo não militar ou de outra guerra, aí você vai subindo. Aí depende do que você... o momento específico que você quer investir, pesquisar e trabalhar. Então, Rodolfo, só um minuto. Desculpa te interromper, mas a versão que o Raniel está querendo é saber de literatura disponível para poder consultar a respeito dessas viaturas. Viatura da Segunda Guerra Mundial é imenso o volume de documentos. Óbvio que 90% ou 95% em inglês, né? Você tem de tudo. Você tem desde... Eu, particularmente, tenho manuais técnicos de todos os carros que eu tenho. São mais de 100 manuais, né? O básico é ter esses manuais técnicos, né? São em inglês, mas são facílimos, fácil entendimento. Assim, adquirir a documentação técnica desses carros. A documentação fornecida pelo Exército Americano, que são os manuais técnicos, os TMs, né? O Jeep tem 8 manuais, as Dodge tem 18 manuais. Eu indico assim, antes de ter o carro, tem o manual, né? São os manuais técnicos norte-americanos. Existem traduções, sim, mas basicamente são manuais em inglês, manuais técnicos de todas as viaturas disponíveis. Obrigada, Rodolfo. Mais alguma questão, Raniel? Satisfeito. Obrigado pela resposta. O Flávio Costa, ele pergunta, né, que se os blindados a que você se referiu são todos governamentais ou de colecionadores também? Tem colecionador que tem blindado? Tem. Vários. Não, tem sim. Tem. O ano passado, especificamente, nós tivemos um apoio inimaginável do Exército Brasileiro, que realmente trouxe vários blindados. Nós contamos a história dos blindados no nosso evento. Então, foram praticamente 16 blindados ali, desde 1917, que é o Renault FT-17, até o blindado Guarani, que é de uso atual, né? Então, foi muito legal, foi muito bacana mesmo. Eu nunca tinha visto, né? Eu acho que é inédito o que foi colocado ano passado. Boa parte desses blindados que estavam lá eram de acervo histórico do Exército, mas outra metade era de acervo de colecionadores. Então, sim, nós temos colecionadores, estão vindo de colecionadores e do governo, né, do Exército. Eu tenho uma dúvida, não sei, né, se é pertinente ou não, mas aquele Jeep atribuído a Mascarenhas de Moraes, que está no Conde de Linhares, no Rio de Janeiro, foi um Jeep que ele adquiriu aqui ou ele utilizou lá e veio de lá? Olha, coincidentemente, eu tive lá há menos de um mês atrás, olhando aquele Jeep, tá? Especificamente por esse assunto. Aí ele é um Jeep, é um Willys MD, o modelo dele, e ele está com a plaqueta de identificação dele do número serial quebrada. Não dá para ver nenhum número. O que a gente identificou é que ele foi provavelmente um Jeep que foi utilizado aqui, não na Segunda Guerra mesmo, tá? O chassi pode até ser o chassi que é a base, a estrutura do carro, né? Ele pode até ter sido usado na guerra mesmo, mas tudo que foi montado depois dele ali, isso era comum, tá? E é comum até hoje. O pessoal montava uma carroceria que não era daquele Jeep, é o que estava pronto e era o que estava disponível, né? Então, provavelmente do que nós vimos ali, não é o carro correto, tá? Porém,
O Conde de Linhares tem um carro maravilhoso que está lá, que é o carro de comando de Mascarenhas de Moraes. Aquele é o carro mesmo. Então é sensacional, e aquilo não tem outro, é só Não, aquele, né? É um GMC COI, né? Um COI GMC, aquele é do Mascarenhas. Aquilo é raríssimo. É muito mais importante do que o Jeep. Porque era a base de comando dele, o dormitório, era tudo ali. Exatamente. Então, e esse carro é raro até nos Estados Unidos. Exatamente. É isso aí. Agora, eu ouvi uma crítica que esse veículo ele foi indevidamente repintado, sem a paleta de cor, sem a referência da paleta de cor original. Isso procede? Procede, exatamente. Quer falar, Rodolfo? Então, assim, infelizmente, Silmara, a gente não tem no EB ninguém que possa, de alguma forma, ajudar, assim, o mínimo necessário para indicar cores, marcações e detalhes, né? Então, assim, é muito difícil. Mesmo nos museus, né? Eu tenho aqui o museu que eu cuido aqui, que é em Ponta Grossa e tal, né? Nós temos aqui dois canhões 37 milímetros que eles se propuseram a reformar, até me propus a apagar essas tintas, tal, não sei o quê. Porque eu simplesmente, assim, eles não têm nenhuma noção de marcações, tipo de tinta, cor, etc. Então, assim, é muito difícil, né? Você vai, por exemplo, no Museu Comando Sul, em Porto Alegre, né? Você tem lá uma coleção bastante significante de viaturas. Muito interessante mesmo. Você pega, nenhuma tem a mesma cor, a mesma pintura da outra. Você pega a viatura da Segunda Guerra Mundial, tem marcações dos anos 80, tem pinturas, partes cromadas, tem partes com pintura brilhosa. Então, assim, não existe, infelizmente, eu não conheço no EB hoje, olha que eu tenho contato com muita gente, né? Alguém que, no mínimo, se propôs a pesquisar essa parte de marcações e pinturas, que é muito simples. A pintura da FEB, a Segunda Guerra Mundial, é muito simples e básica, né? Era um verde só. As marcações eram feitas praticamente à mão, né? Dos batalhões, das divisões. Então, assim, é muito simples. No entanto, a gente não consegue ver. Em nenhum museu que tem o EB de comando, uma viatura com pintura e marcações minimamente decentes. Pois então, hoje em dia é tão simples, dentro dessa complexidade toda, você levantar uma paleta de cores com software, com os códigos, né? E Exatamente. é algo assim que fico imaginando o quanto que nós poderíamos ter feito e melhorado isso, né? E com o passar do tempo, essas intervenções, elas passam a fazer parte da história daquele objeto, né? Então, assim, você vai retirar hoje, é algo para se pensar também, né? Silmara, eu vou dar um exemplo aqui dessa importância histórica, assim, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em Campinas um canhão PAC-40, um canhão alemão que foi capturado pela FEB do Exército Alemão, com estilhaços de combate. Então, ele realmente esteve em combate, e ele foi pintado, sei lá, eu estou falando, deve ter sido capturado lá em 1945, né? Então, veio para o Brasil, veio da Itália para cá, né? E passou por algumas unidades militares até chegar hoje onde ele está. Esse ano, eu fiz uma proposta aqui para o general de a gente resgatar a parte histórica. E o general, não, vamos fazer. Na verdade, foi um pedido do general. E aí a gente falou, claro, a gente já tinha feito uma primeira restauração.
e a gente começou a fazer uma decapagem nesse canhão e conseguimos. A gente já sabia mais ou menos o que era a cor, né? Mas não tinha certeza se ele era camuflado, se ele era camuflado alemão, se ele era só bege, por exemplo. Enfim, chegamos e conseguimos chegar na cor original dele. Aí identificamos que ele só era que era bege, né? Bege é o jeito tupiniquim aqui de falar, né? Mas tem o nome da cor correta lá. Pô, aí a gente restaurou o canhão inteiro, inclusive vai estar no evento. Vai estar no evento. Aí fizemos uma ponte com o Coronel Hermes, que é da DPH-SEX, né? Que é a Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural do Exército. Cara, dignificamos o canhão. Pegamos até foto de quando esses canhões desfilaram no Rio de Janeiro, capturado ao inimigo, tinha isso escrito nos carros. Então, é uma coisa que a Associação Brasileira tem condição de fazer, não vou dizer que ela tem recurso para fazer, mas ela tem a vontade e o conhecimento técnico para fazer isso. Silmara, isso é muito simples, muito básico. Cores e marcações, nós temos totalmente condições de informar 100% corretas para o Exército Brasileiro. Esse, por exemplo, o PAC 40, por exemplo, que está em Curitiba, está com cinza, gray lá, um field gray, muito fidedigno. Né? Então, assim, o que está em Curitiba, o PAC 40 em Curitiba, no Museu da FEB em Curitiba, está com uma cor decente, marcação decente. Só que eles pintaram, né? Você viu? Pintaram de meio caque marrom lá. A última vez estava cinza, não vi ultimamente ele. Estava lá num... O field gray, que assim, a gente tem aqui, nós temos aqui os standards de cores, nós temos na mão. Aqui, a gente pode fazer onde quiser. Nós temos os standards, que são os padrões de pintura, tanto da FEB quanto do Exército Alemão. Isso é muito simples e fácil de fazer. Eu faço aqui na minha cidade, de Ponta Grossa. Agora, o que encarece é a restauração mesmo, né? Porque uma coisa é você pintar aquele objeto de uma forma só, outra coisa é fazer essa estratigrafia que o Nelson falou, né? Você vai retirando as camadas para chegar naquela camada original. Isso se não foi tudo retirado para fazer a repintura. Né? Que pode acontecer. Pode fazer isso e cadê a pintura original? Não tem. O pior é os PAC 40 que estavam lá no museu do Forte Copacabana, que apodreceram lá. Tinham 2 lá, PAC 40. Tá? É uma arma, um equipamento bélico que custa $350 mil no mercado de surplus, de mercado de venda, né? E apodreceram no Porto de Copacabana. Apodreceram de cair. Né? É muito triste saber. Acho que o grande lance é ter essa interação, essa integração aí para a gente conseguir. Agora, por exemplo, nós vamos entrar na restauração de um canhão Krupp. Então, a gente vai que um canhão Krupp com roda de madeira, tal, né? Então, vamos sair do evento aí, vamos entrar que a gente vai colocar. Isso nós vamos fazer lá em cortesia lá para a brigada também, mas é uma parceria que nós temos ali, né? No expedicionário aqui é um Krupp, hein? Oi? No expedicionário aqui de Curitiba é um Krupp. Um Krupp também, Um Krupp. Tem o PAC 40 e tem um Krupp 75 lá também. Né? Seria muito bacana se vocês pudessem registrar todos os passos, você talvez já tenha até isso, e disponibilizar para nós, para o Museu Virtual da FEB, para a gente fazer um videozinho rápido, para as pessoas visualizarem, né? Todo esse trabalho, né, da restauração. Nós temos, Silmara, aqui em Ponta Grossa nós fizemos restauro de 3 viaturas. Né? Um half-track que era portal, que era numa praça, né, que era estático. A gente conseguiu
óbvio, com o apoio de um coronel que apareceu aqui, restaurá-lo, pintá-lo, com o apoio da população, né? Dos empresários daqui, né? Uma Dodge, também, uma Dodge Command Car, nós conseguimos tirar de um leilão no Rio Grande do Sul, nós trouxemos para cá, reformamos, pintamos, está hoje no museu. Só com apoio de empresários e empresas privadas e nós, né? Vamos ser bem claros aqui, né? Nós, né? Mais nós do que empresários, né? A gente cede a tinta, vai lá, ajuda, indica a marcação, tal. Isso é o nosso trabalho. Isso aqui é... Assim, o que nós podemos ajudar, né? Aqui, assim, o quartel aqui tem 103 anos, né? Aqui mandou 663 militares para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Não tinha nenhuma informação sobre FEB aqui no museu. Nós montamos. O Marcos Renault me ajudou, muita gente me ajudou. Hoje tem uma ala, praticamente metade do museu da FEB. Nós fizemos isso aqui. Tá? Com apoio de amigos, né? Da ORI, de empresários. A gente vai lá, mostra o projeto. Precisa ter segurança e tal. E hoje o museu é catalogado dentro dos museus do Exército Brasileiro. Mas quem fez o museu foram civis, né? E parentes de veteranos, etc. Então, assim, isso eu acho que é a nossa missão aqui, né? De ajudar, né? De tentar, de alguma forma, trazer para a comunidade a informação do que nós fizemos na Segunda Guerra Mundial. O que nós enviamos para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos heróis aqui. O Major Class, que foi um herói, um cara estrela de prata da Segunda Guerra Mundial, né? E pouca gente sabe disso. Então, assim, é o mínimo que nós podemos fazer, né? É o mínimo que eu posso fazer. É manter isso. Isso que eu faço. É que o Marcos faz, é que o Palhares faz. A gente faz no Brasil, né? Não tem interesse nenhum. O nosso interesse é incentivar que a população conheça a nossa história e valorize os seus reais heróis, que são esse pessoal. Infelizmente, a maioria já foi. Bom, pessoal, está muito boa a nossa conversa, mas estamos, né, no momento de encerrarmos agora. Eu acho que, a partir de hoje, nós podemos pensar em outras atividades conjuntas para discutir essas questões, né? E agradeço mesmo a participação de vocês, da associação, desejo um excelente evento em Vinhedo, né? Gostaria de estar junto com vocês. Se alguém tiver mais alguma coisa que queira falar nesse momento, antes de encerrarmos. Então, Nelson, muito obrigado. Turra, Rodolfo, pode falar, Rodolfo. Nós estamos à disposição para qualquer tipo de informação sobre viaturas, sobre cores, sobre detalhes, acessórios, né? Tem o site da associação, tem os links da associação, o Nelson tem lá, a gente está à disposição, né? Façam isso, nós precisamos disso, né? Façam isso. Muito obrigada mais uma vez, Rodolfo. Com certeza nós vamos incomodá-los com pesquisa, o FAO até colocou ali, né? E artigos. Uma boa noite a todos. Muito obrigada pela participação do André, Flávio, Adriano, o Raniel, o Fal, quem mais? O Francisco, Klaus, Mike Sick, Alexandre, deixa eu ver quem mais que está aqui, Adriano, Batistela, deixa eu ver, o que mais? Diego, Elaine, não, Elaine é o... É mulher, hein? Elaine é a esposa, né? Tá bom, Klaus, O Marcos computador é dela. Baroni, a Nancy, né? O Mailton está presente também, que bacana, Mailton. Muito obrigada, não sei se passei o nome de alguém aqui, mas olha, foi muito bom tê-los conosco. Acesse o canal do Museu Virtual da FEB, daqui uns dias já estará no canal do YouTube a fala de vocês, e uma boa noite.
Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, pessoal. Boa noite, Obrigado a gente. todos. Obrigado. Abraço. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Obrigado.